Olá, irmãos e amigos, seguidores do Bíblia On, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje nós queremos abordar um assunto que está relacionado com a música no contexto da igreja, a música e a adoração dentro da igreja local. Será que existe um estilo musical que seja pecaminoso? Existe um estilo musical que seja satânico, mundano? Ou existe também um estilo musical que seja santo, sagrado, né? Será que existe algum estilo musical que não pode ser cantado no contexto da igreja, que não pode ser usado no contexto da igreja? Essa é uma pergunta que muitas vezes surge, né? Especialmente das pessoas que ministram louvor, que adoram ao Senhor, né? Que exaltam o Senhor, fazem esse tipo de perguntas, de questionamento. E eu sei que é um caminho um pouco difícil, né? Porque existem muitas opiniões a respeito disso, mas eu quero aqui me ater àquilo que a palavra de Deus nos diz. Então vamos lá. Se você pega alguns dos ritmos que são usados no contexto da igreja, a gente percebe que esses ritmos musicais, eles estão associados muitas vezes a um estilo, a um perfil, a um contexto, né? Quer ver? Eu vou citar como exemplo. Eu estive como pastor em Braga, Portugal, durante 8 anos. E todos sabem que os portugueses gostam muito do fado, né? E o fado, ele é um estilo musical que reflete muita tristeza. O fado é um canto que chora, é um choro cantado, podemos dizer assim. Então, o fado está muito relacionado à tristeza, né? Algumas pessoas têm dificuldade de, a gente pode usar fado, né? No contexto da música cristã dentro da igreja, né? Então as pessoas ficam com essa pergunta. Outro exemplo, rock, né? A gente sabe que o rock and roll, muitas vezes foi usado para manifestação de rebeldia, de revolta e tudo mais. Então é certo usar o rock dentro do contexto da igreja? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós fazemos essa reflexão, nós observamos que a palavra de Deus não nos fala nada sobre ritmos, não nos fala nada sobre estilos, até porque não tem, na Bíblia nós temos a letra das músicas apenas, né? Os salmos, por exemplo, são letras de cânticos que eram cantados, celebrados no tempo do templo do Antigo Testamento, né? E nós temos alguns cânticos também nas cartas do apóstolo Paulo, que supostamente acreditam-se que aqueles trechos eram cânticos que eram cantados pela igreja primitiva, né? Então, a Bíblia não nos traz nada sobre estilo musical, sobre ritmo. A Bíblia traz sobre o contexto das letras das músicas. Então, o conteúdo das letras das músicas é um conteúdo bíblico cristão. Nós podemos até tratar sobre isso numa outra ocasião. Eu quero falar sobre o estilo do ritmo musical, né? A Bíblia não menciona nada sobre isso, mas a Bíblia menciona a atitude que nós devemos ter ao adorarmos ao Senhor. Esse é o ponto fundamental que a Bíblia nos coloca. A nossa atitude quando adoramos ao Senhor. Você quer ver um exemplo disso? Nós temos aqui em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16, o rei Davi está instruindo como deve ser o louvor e a adoração. Tá? Como deve ser o louvor e a adoração no contexto do templo do Antigo Testamento. E ele diz assim: Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Então veja só, Davi ordenou então que os levitas adorassem o Senhor e cita aqui alguns instrumentos musicais, que nós não sabemos ao certo quais são, como eram esses instrumentos, né? A gente tem uma ideia, mas não sabe ao certo. Esses instrumentos são liras, segundo a minha versão aqui, porque tem algumas traduções também que colocam instrumentos, dão outros nomes para esses instrumentos, né? A minha versão diz liras, harpas e símbolos. Tá? Liras, harpas e símbolos. E se fizessem ouvir, levantando a voz. Mas aí o versículo termina dizendo, com alegria. Então veja só, a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que adorar
e louvar e adorar o Senhor com alegria. Não importa o ritmo, não importa se é samba, não importa se é pagode, não importa se é rock, não importa se é fado, não importa se é tango, né? O tango, às vezes as pessoas, né? Os argentinos gostam muito de tango, né? E o tango está relacionado à sensualidade, né? Então, a motivação é que importa. Se eu vou cantar uma música, né, com estilo de rock no contexto da igreja, porque eu estou com motivação de revolta, de mudar e tal, talvez isso não seja a motivação correta, né? Então, não importa o estilo, o que importa é qual a minha motivação. E aqui a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso com alegria. Agora, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? E Jesus confronta essa mulher, João capítulo 4, né? Jesus confronta essa mulher com a sua vida, né? Ele se identifica a ela como Messias e tudo mais, mas ele confronta ela com a sua vida que ela vem levando de pecado e assim por diante. E aí, então, essa mulher, quando ela é confrontada pelo seu pecado, ela muda de assunto. Ela diz para Jesus o seguinte, no versículo 20 do capítulo 4. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, né? Veja só, eles eram samaritanos, essa mulher era uma samaritana, eles adoravam naquele monte e os judeus adoravam em Jerusalém. Então havia essa disputa, onde que nós devemos adorar, né? E aí Jesus responde, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, aí ele continua dizendo, né? E depois no versículo 23 ele diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz ainda aqui no texto, né, que o Pai, né, Deus, é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui no Novo Testamento, então, nós temos como nós devemos adorar, né? Nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se o estilo musical te incomoda, pensa se você está realmente adorando o Senhor com alegria e se você está adorando o Senhor em espírito e em verdade. Esses são os parâmetros pelos quais nós devemos adorar o Senhor. Não permita que o estilo musical traga confusão, discórdia, né? Eu me lembro uma vez, nós estávamos na igreja, em Portugal, na igreja em Braga, tivemos um culto maravilhoso, foi uma bênção, né? Deus falou conosco. E quando terminou o culto, eu estava conversando com dois irmãos, e um dos irmãos era o ministro do louvor, ele ministrava o louvor e adoração no contexto da igreja. E aí, então, nós estávamos conversando, esse diácono disse, eu acho que rock não se deve cantar na igreja. Aí ele disse, não, eu acho que deve cantar. E eles entraram nessa discussão, né? Se deveríamos usar o estilo musical rock no contexto da igreja. E a conversa foi se tornando tão intensa, quando eu vi eles estavam tendo uma discussão e eu fiquei assistindo aquilo e de repente quando eu vi, saiu um para o lado e o outro foi para o outro lado, chateado um com o outro por causa disso. Sendo que no nosso repertório de músicas no contexto da nossa igreja, nós tínhamos várias músicas que eram, digamos assim, poderíamos chamar rock, né? Tínhamos várias músicas. E o irmão, diácono da igreja, não sabia disso, né? Mas estava dizendo que não podia se cantar rock no contexto da igreja. Essas discussões não levam a nada, só trazem discórdia e confusão. O importante é nós sabermos a motivação. Você está louvando ao Senhor com alegria? Você está louvando e adorando o Senhor em espírito e em verdade? Essa é a pergunta que fica. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Nós estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade, com alegria no nosso coração? Se nós fizermos isso, não importa o estilo musical, tá bem? Então, está aqui a reflexão, está aqui a nossa resposta a essa pergunta, né, que muitas vezes surge no contexto das nossas igrejas. Eu quero convidar você a compartilhar esse nosso conteúdo aqui, quero convidar você também a compartilhar suas experiências, escreva aí nos comentários, tá bom? Escreva aí o que você pensa sobre isso, se você concorda, se você não concorda, né? E eu quero te agradecer por você ter estado conosco até aqui
e ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, é muito importante que você ative ali o sininho para que quando a gente lance um outro vídeo, você possa então ser notificado pelo YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz, fique com Deus e que Deus te abençoe.